Você conhece alguém que tenha síndrome de Down? Sabe quais são os problemas de saúde ligados a essa condição? Então preste atenção porque é disso que eu vou falar, síndrome de Down. A síndrome de Down é uma das síndromes mais comuns no Brasil e no mundo e é responsável por até 1/4 das causas de deficiência intelectual na nossa população. Antes de mais nada, é importante fazer uma pergunta. O que é uma síndrome? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que são comuns a todas as pessoas que a possuem. É importante falar que síndrome não é uma doença, não é contagiosa e também não é reversível. Ela é simplesmente uma condição com a qual o indivíduo nasce e que forma suas características, assim como a cor dos cabelos e dos olhos. Muitos de vocês devem conhecer ou já devem ter conhecido pessoas com síndrome de Down. Isso acontece porque de cada 600 pessoas nascidas, uma terá esta condição, um número bastante alto. Agora que você já sabe o que é uma síndrome, vamos entender o que é a síndrome de Down. Também chamada de trissomia do cromossoma 21, a síndrome de Down é uma condição genética em que no 21º par de cromossomos, em vez de 2, há 3 cromossomos. Para entender melhor isso, vamos ver o que são cromossomos. Todas as células que compõem o nosso corpo possuem em seu núcleo um monte de material genético, o tal do DNA, responsável por guardar todas as informações do nosso organismo. Essas informações são utilizadas para que o corpo saiba como fazer cada célula, suas funções, a cor do cabelo, a estatura, entre outras características. O DNA se divide em cromossomos e nós possuímos 46 deles em cada célula, separados em pares. E é justamente no par 21 que as pessoas com síndrome de Down têm um cromossomo a mais. A presença deste cromossomo extra faz com que, além de características específicas que já vamos falar adiante, algumas doenças sejam mais comuns. Mas o que caracteriza a síndrome de Down? Existem 3 componentes comuns a todas as pessoas dessa população. O primeiro componente são as características fenotípicas, ou seja, quando olhamos para essas pessoas, vemos traços no rosto e no corpo muito parecidos. Entre eles, podemos destacar olhos amendoados, um rosto mais arredondado e menor, orelhas mais baixas, estatura mais baixa, mãos e pés menores, língua maior e muitas vezes para fora, pescoço mais curto e com excesso de tecido, excesso de peso, nariz pequeno e achatado, entre muitos outros. O segundo componente é a fraqueza muscular, que chamamos de hipotonia. A hipotonia faz com que toda a musculatura tenha menos força, tanto para a movimentação quanto para a sustentação. Essa característica, junto com ligamentos mais frouxos, articulações mais flexíveis, faz com que tenhamos que prestar muita atenção ao desenvolvimento motor na infância. Já na vida adulta, ela exige atenção a lesões de mãos e pés, joelho, quadril e tronco. Ter hipotonia não significa que não será possível realizar movimentos como falar, comer ou andar. Tudo é possível, porém cada indivíduo terá seu tempo de aprendizado e de aquisição de determinada habilidade, além de precisar de acompanhamento específico para que não se machuque e para que aprenda adequadamente a realizar cada movimento. O terceiro componente é a deficiência intelectual, comum a todos os indivíduos que possuem essa síndrome. Esse é um aspecto que deve ser enfatizado porque muitas pessoas têm uma visão errada. Não existe grau da deficiência e, portanto, não falamos em grau da síndrome de Down. É comum ouvirmos as pessoas falarem: nossa, que grau leve, nem parece que essa pessoa tem síndrome de Down. Uma fala como essa, além de carregar o estigma de que ter uma síndrome de Down é algo ruim, traz consigo a ideia de que o desenvolvimento desses indivíduos é pré-definido e limitado. O desenvolvimento intelectual é algo extremamente complexo e que não tem um único fator como determinante. Além disso, percebemos também nas pessoas sem qualquer síndrome, chamadas de normais, termo que não gosto e procuro não usar, grandes diferenças no desenvolvimento. Umas tocam muito bem instrumentos, outras têm facilidade na escola, umas são de exatas, outras de biológicas, umas falam vários idiomas, existem aquelas que são mais aptas a atividades ao ar livre, outras gostam de computador e por aí vai. Mas então, do que depende o desenvolvimento? Bom, poderíamos passar um dia inteiro falando sobre isso, mas para simplificar, ele depende das condições de nascimento, da alimentação, que inclui o aleitamento materno, alimentação variada e saudável, e das situações às quais a criança é exposta ao longo da vida, ou seja, estímulos variados, convivência com outras crianças e adultos e eventuais problemas de saúde. É por isso que falar em grau é injusto. O que há é uma variação inerente a todos os seres humanos e o mesmo se aplica à síndrome. Certo, mas como lidar com essa situação? Com incentivo, com estímulo, com terapias e, se necessário, psicólogas e pedagogas.
Calma que eu vou explicar. Precisamos incentivar as famílias a estimularem ao máximo essas crianças. É muito importante que as famílias brinquem e façam tudo o que fariam com outros filhos, desde que não haja restrições médicas, para que assim elas atinjam o potencial de desenvolvimento que podem atingir. Como não é possível saber qual é esse potencial, as oportunidades oferecidas são cruciais. Nas crianças com síndrome de Down, parte desse estímulo deve vir de maneira direcionada a partir de terapias semanais ou quinzenais com fisioterapeuta, fonoaudióloga e terapeuta ocupacional. Quando falamos de desenvolvimento, o papel dessas profissionais é preparar o corpo desde pequeno para cada habilidade a ser conquistada. Vou dar um exemplo que talvez fique mais fácil de entender. A fala envolve uma série de grupos musculares e a preparação deles se dá desde os primeiros meses de vida. A amamentação faz com que esses músculos sejam acionados e estimulados continuamente, de modo mais completo do que quando a criança usa a mamadeira. Além disso, o vínculo materno proporcionado pela amamentação cria inúmeras conexões neuronais, ou seja, desenvolve o cérebro de modo surpreendente. É por isso que costumamos falar que desde o aleitamento materno estamos preparando o bebê para a fala. Sabendo que crianças com síndrome de Down podem apresentar maior dificuldade em relação a isso, estimular a amamentação e ter profissionais capacitados auxiliando mãe e bebê é primordial. Amamentar não é fácil em todas as situações e pode ser ainda mais desafiador quando o bebê tem algum grau de fraqueza muscular. Muitas mães de bebês com síndrome de Down sentem muita culpa e tristeza nesse período, fruto de uma complexa onda de sentimentos decorrentes do diagnóstico, de uma sociedade que enxerga a deficiência de modo inadequado e de como essa família recebeu essa notícia. Cada pessoa tem o seu tempo para absorver essa notícia e para lidar com ela. Por fim, é importante destacar que, às vezes, psicólogas e pedagogas podem ser necessárias, assim como nutricionistas, para melhor guiar a alimentação sólida quando ela for iniciada. E será que existem problemas de saúde mais comuns nesta população? Sim, há uma série de doenças, estas sim doenças, ligadas à síndrome de Down. E ao longo da vida, quem tem a síndrome e quem cuida dessas pessoas precisa ficar atento para excluir ou diagnosticar tais alterações. Para explicar para vocês as mais comuns, vou dividir o corpo em partes, assim fica mais fácil. Primeira parte, vamos começar pela cabeça. Pessoas com síndrome de Down frequentemente precisam de óculos por conta de diferentes problemas visuais. Além disso, tanto após o nascimento como ao longo da vida, é frequente a existência de deficiência auditiva. Isso ocorre principalmente porque a via aérea, os condutos do ouvido, são muito pequenos, levando ao acúmulo de secreções e infecções que prejudicam aos poucos a audição. Segunda parte, vamos para a região do pescoço, onde existe uma glândula responsável pela produção de hormônios que regulam uma série de funções e que frequentemente é prejudicada. Estou falando da tireoide. E é por isso que muitos desses pacientes precisam fazer a reposição de hormônio tireoidiano. Terceira parte. Uma das alterações mais comuns são os problemas cardíacos. Mais da metade dessas pessoas com essa síndrome nasce com alguma cardiopatia. Algumas precisam de cirurgia e em outras há uma resolução espontânea. Mas em todos os casos devem ser acompanhados por um médico especialista para que o mínimo prejuízo ocorra. Quarta parte, o pulmão. O pulmão também pode ser afetado nesses casos, sendo os quadros mais comuns o de pneumonia de repetição e asma. Além dessas alterações, existem outros dois aspectos que eu acho importante destacar. O primeiro são os problemas relacionados ao sangue, como cânceres, que mesmo sendo raros, infelizmente afetam mais essas pessoas que o restante da população. A imunidade também pode ser deficitária em diferentes níveis e quadros infecciosos, virais e bacterianos são mais comuns. Alguns casos podem ser graves e precisar de internação com frequência, enquanto outros apresentam resfriados e quadros leves, porém em maior número. Neste contexto, vale ressaltar a importância de manter a vacinação em dia, tanto em crianças como em adultos. O segundo aspecto importante é a obesidade, um problema frequente que pode ser muito prejudicial. Infelizmente, é algo que atinge também a população mundial. A obesidade e suas consequências, como hipertensão, diabetes, que são doenças do metabolismo, trazem enormes prejuízos. O excesso de peso reduz a mobilidade, causa problemas ortopédicos, leva a problemas de autoestima e prejudica diversos órgãos quando há instalação de doenças relacionadas. O depósito de gordura ocorre também em diversos órgãos, atrapalhando principalmente o coração, pulmão e rins. A obesidade e tudo o que acompanha é uma doença multifatorial e merece tratamento. E ela envolve educação alimentar não só do paciente, mas também de sua família, além de mudanças no estilo de vida com maior prática de atividades físicas. Estimular esses itens
desde a infância é uma forma de prevenir a obesidade no futuro. Para terminar, não podemos perder de vista que cada indivíduo é único e que a síndrome não determina o seu destino. Ela deve ser encarada como mais uma característica, mas entender quais são os cuidados específicos que cada pessoa requer é essencial para que seu desenvolvimento seja pleno dentro de cada potencial. Uma pessoa com síndrome de Down pode ser perfeitamente saudável e conquistar seus sonhos assim como qualquer um. Nem todos vão ter problemas de saúde e não há um padrão de desenvolvimento igual a todos. Portanto, se tiver dúvidas, pergunte para um médico especialista. E lembre-se, viva a diversidade humana! Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, Educação em Saúde. Trazer informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.